mudando para melhor. Agora a sua participação pelo nosso WhatsApp, o 991330852. Mande a reclamação da sua rua, bairro ou cidade para o WhatsApp do jornalismo da Tropical. 18 991330852. WhatsApp! Eu moro aqui no bairro Santana. Eu queria que tomasse providência sobre 2 cachorros que tem aqui na rua Maurício Stable, no número 510. Esses cachorros, eles ficam mais na rua do que no quintal. Todo mundo que passa na rua passa com medo dos cachorros, porque os cachorros são bravos, grandes e avançam na gente. Eu mesmo, outro dia, quase que eu caí de moto por causa desses cachorros. E hoje, de novo, esses cachorros avançando na gente. Eu não sei qual que é o órgão competente, mas vê aí pra mim, para os moradores tomar providência e prender esses cachorros, que eles correm atrás do rapaz que mede força, o rapaz que mede água, corre atrás de moto, carro, criança que vai para a escola. Muito obrigado. Quando surge um assunto aqui, eu estava pensando nisso agora, você percebe que vai desencadeando, né? Situações semelhantes em vários pontos da cidade. Uma reclamação muito semelhante a esta, acho que veio esta semana para a gente, do Recanto Verde. Agora vem do Santana. Então, proprietários de animais que têm todo o direito de ter o seu animal, tem que cuidar, né? Tem que dar toda assistência para o animal, mas tem que guardar o animal em casa. Sim. Animal não pode ficar solto na rua. Animal não é para estar solto na rua, não é? É posse responsável. Se a pessoa, ela, inclusive criminalmente, tem problemas. Se esse cachorro realmente tem um dono e esse dono ele solta esse animal durante a noite, durante o dia, e tem muita gente que faz isso, é cabível de multa, e aí quem faz esse tipo de fiscalização é o próprio órgão da prefeitura, que é o Canil, tem as pessoas que fazem. É que normalmente isso é mais para animais de grande porte, mas infelizmente ultimamente nós estamos tendo muitos casos com cachorros, né? Então a gente faz um apelo aí, né? E Santana é sua área, viu? É, a jurisdição lá Você tem 2 capturas de animal para fazer aí. O brasileiro não tem sossego nunca, né? Além de trabalhar o carteiro, o medidor, que já é um serviço pesado, ainda tem que ficar correndo de cachorro ainda. Mas vale o alerta aí para os proprietários, gente. Agora, essa senhora que está dizendo aí, uma denúncia caberia onde? No Canil? Seria no Canil, na vigilância epidemiológica. Então, vigilância epidemiológica. Sobraram 2 textos de ontem que eu preciso trazer aqui. Olha, tem uma reclamação a fazer. Meu filho estuda no Hermínio Cantizani à noite e sempre tem uma turma na hora da saída que fica brigando. Teve uma briga, como andou ontem, deve ter sido, né, na quarta-feira. Teve uma briga com muita agressão. Gostaria de pedir que o policiamento estivesse na hora da saída para que os nossos filhos tivessem um pouco de segurança. Não gostaria de ser identificada, a gente não está falando aqui, né, o seu nome, diz que é fã do nosso trabalho. Bom, Carlos Alberto, já não bastasse, né, o tráfico de drogas na porta das escolas, ainda tem a violência. Isso você pode ter certeza que 80% não é entre alunos, né? Pode haver, às vezes, uma discussão dentro da escola, e depois lá fora vão se acertar as contas, que é totalmente errado. Agora, normalmente são de pessoas que não estudam, são desocupados, né? São insolentes adolescentes, principalmente, e jovens, que estão ali à espera da saída para fazer gracinha para as meninas, né? Se acham gostosinhos, bonitinhos, né? E ficam ali e, de repente, entram por qualquer desavença, porque hoje é assim, né? No tempo da gente era diferente. Mas hoje, se olha meio feio para um adolescente, você já corre o risco de tomar um tiro ou uma facada. É melhor nem olhar, né? Ou, de repente, ele sai, vai embora, volta com 10, 15, aí vem uma tropa atrás. Que isso aí é falta de quê? Educação. Educação. E eu costumo dizer o seguinte, infelizmente, né, os pais, grande parte deles, não todos, grande parte dos pais não tem mais o poder pátrio sobre os filhos. Os adolescentes fazem o que querem, vão aonde querem, não dão satisfação alguma para os pais e não estão nem aí. Sem contar com aqueles pais que não querem nem saber. Você está entendendo? O pai e a mãe estão dentro de casa, não está nem aí o que o filho está fazendo, o que ele aparece, se ele aparece com uma bicicleta, não quer saber a origem de onde é essa bicicleta. Enfim, perdeu o poder pátrio. Então, onde você não tem ordem, você não tem progresso.
Dizia o professor Hermínio Cantizani. Exatamente. Sem ordem não há Está no progresso. nosso escudo do pavilhão nacional. Não tem ordem, não tem progresso. Então vira essa bagunça que vira tudo aí, você está entendendo? É em todos os sentidos, na lei principalmente, um Código Penal brasileiro arcaico, falido, um sistema prisional que não educa ninguém, uma Fundação Casa, que é uma escola para bandidos, infelizmente, é a realidade. Gostem ou não gostem, mas é o que eu penso. Porque o presídio, para ficar lá, aquele monte de seres humanos, tudo bem, cometeram um delito, estão cumprindo a pena, mas não é dessa forma, todo mundo amontoados, um em cima do outro ali, isso não existe. Esse povo tinha que ter uma fonte de trabalho, uma profissão lá dentro. Tem tanta terra nesse país, mas é muito dinheiro que vai embora pelo esgoto. A verdade é essa. Vai para o esgoto. E está lá. Infelizmente, a gente vê isso aí com penúria. Mas eu sinto na pele o que essa senhora está sentindo. Porque, na verdade, os filhos que são bem educados, que vão para as escolas, a gente não sabe o que pode acontecer na saída. Deus me livre. Ainda de ontem, pergunta para Wesley Pedrosa. Quem é responsável pela iluminação de Avenida? Pois a ponte que foi inaugurada para baixo do matadouro da Rua São Paulo, desde que inaugurada, está sem iluminação. E outra avenida que foi inaugurada faz um mês, a que liga o São Brás ao Quemil, também sem iluminação. De quem é a responsabilidade? Quem te pergunta é a Eliana Oliveira. Eliana, é a prefeitura. Toda avenida e praça é da prefeitura. Essa avenida que é a que teve a nova ponte construída no final do ano passado, já não é a primeira vez que tem reclamação. Então precisa ver se não foi colocado, se já foi roubado, também tem essa. Agora da nova avenida, de fato, ainda não foi colocado ainda o sistema. Então a prefeitura provavelmente deve estar providenciando, mas nós vamos cobrar alguma resposta para saber dessas duas avenidas. O primeiro texto de hoje, Leandro, você nos manda aqui com foto, é outra avenida, mas essa é do Carlos Alberto Teixeira. Observe aí a imagem, Carlos Alberto Teixeira. Avenida José Agostinho Rossi, a pessoa diz que está um nojo, faz 2 meses que a prefeitura não corta o mato e não limpa as folhas. Quem está reclamando é a Thaís, que é moradora da Vila Roberto. É perto de você lá. É ali perto. Eu devo ter passado aí por aí, mas eu não me apercebi. Eu vou dar um alô pro subprefeito lá da Vila Roberto. O Marco? Tem o Marco, não, tem o Marco é vice. O vice? O subprefeito lá realmente é o Rutinei. O Rutinei tem um Fusca dele azul e vive rodando a cidade. E eu vou falar para ele dar uma olhadinha e buscar o setor competente da prefeitura, passar direitinho para eles, que eles vão tomar conta. Sempre lembrando que todas as vezes que a gente fala de um canteiro de avenida, de uma praça, iluminação e limpeza, né? A manutenção é da prefeitura, né? É bom deixar claro isso. Então, essa moradora está reclamando aí. Qual é o próximo tema, meu amigo Fábio Bill? Em Caixa Agendamento de Saúde. É na Caixa? Não, encaixa. Encaixe. De médico. Caixa. Encaixe agendamento de saúde. Vamos lá. É uma coisa que nunca é comentada, nunca é falada, nunca é divulgada em mídia nenhuma. E ontem eu estava conversando com uma turminha aí de conhecido e o assunto veio à tona. Geralmente, quando a gente liga em alguma clínica para agendar uma consulta, a primeira coisa que elas perguntam, as atendentes, se a pessoa tem um plano, como é que vai ser, né? Se vai ser particular. E aí quando você fala que é particular, você acha uma agenda, até às vezes para uma mesma semana e se bobear para um outro dia. E quando você fala que é algum convênio médico, tem clínica aqui em Birigui, que eu não vou citar, mas uma clínica renomada, cardiologista, que eles te encaixam esse agendamento para 1 ano. E não adianta você querer rebater. Por que essa diferença de datas? Se for particular, se você for pagar, na verdade, né? Até para o outro dia você consegue agenda. E se você for marcar pelo plano de saúde,
Tem lugares que ainda marca com até para um mês, 30 dias, 40 dias, 3 meses. E se for pagar no outro dia já você consegue. Isso aí a gente tem o que? Denunciar no Conselho Nacional de Saúde. Alguém pode me dar uma informação? Porque isso aí é um caso que está já deixando muitos pacientes nervosos com isso. E os planos de saúde não são baratos. Bom, eu não quero desanimar a senhora, né? Não vou desanimá-la, mas vamos trazer a realidade. Isso é uma prática nacional. Isso acontece em todos os lugares. Qualquer lugar que você for, né, vai perguntar o seu plano. Se você tem plano, você entra na fila. Se você pagar, você nem entra na fila. Só que o problema é o valor a ser pago, né? Não é todo mundo que tem dinheiro. Tem consulta médica hoje, Carlos Alberto, em clínica particular, que gira em torno de R$500. Pois é. Não, a gente não aguenta. Não aguenta isso. O SUS, uma consulta médica no SUS, de quanto tempo demora? Dependendo da especialidade, já falaram aqui, né? 6 meses, 8 meses. Então você fica, são dois extremos terríveis, mas eu entendo o que ela quer dizer, que quando você fala que vai pagar, eles arrumam até no mesmo dia. Se você fala que você tem um plano, demora 1 mês, 2 meses, mas essa é uma prática que acontece em todo o Brasil, quer dizer, eu não sei se é possível denunciar isso. O que vocês acham? Olha, eu fico pensando o seguinte, por exemplo, é uma briga nessa CPI, por exemplo, que está lá em Brasília, que é esse negócio da saúde aí, negócio da vacina. Eu não vejo os senhores deputados federais e senadores, né, discutirem, por exemplo, uma medida, olha, o SUS, qual é o tempo que demora para atender um paciente nesse país? Por que demora? Quantos profissionais precisa ser contratados pelo SUS para poder agilizar a saúde no Brasil, para que o povo não tenha esse sofrimento? Você não vê uma discussão dessa. Mas isso não interessa. Mas não interessa para eles. É lógico. Mas por quê? Porque é o interesse político. Porque essa CPI que está para ser concluída lá em Brasília, meramente política. Essa é a realidade. É um palanque político que foi instalado lá e muito menos uma CPI. Estão pouco se lixando se vacinou, se não vacinou, se comprou, se não comprou, se pagou tanto e era tanto. Isso não importa. O que importa é vocês se preocuparem quantos médicos o SUS tem em cada município, em cada região, para poder atender a população, os exames que se demora tanto. Um pobre tiver que fazer uma ressonância magnética, esquece. Vai ver quanto tempo ele vai ficar na fila. Esquece. Isso não tem. Isso não existe. Por isso que eu falo, olha, as eleições estão aí. Da minha opinião, quem está lá não volta mais. É limpar. Vamos pôr gente nova. Mas você pode confiar em alguém? Não sei, vou pôr gente nova. Vamos tentar. É tirar aqueles viciados que estão lá, quantos anos? Na Câmara Federal, no Senado. Tem que mudar, gente, não é possível. Ah, eu não vou votar. Você tem que votar, sim. Cumprir o seu dever de cidadão. Mas analisa, veja. É que a escolha não está fácil, hein? Não, tá difícil a escolha. Porque aí sai o vô, vem o neto, sai o neto, vem o sobrinho. É assim. É uma máfia. Lamentável. É uma máfia. Essa é a verdade. Pois não, o senhor gostaria de manifestar-se? Não, tranquilo. O senhor está tranquilo, é um menino bem tranquilo, esse garoto Wesley Pedrosa. Bom, vamos lá, essa aqui é sua. Vamos lá. A sua é agora. Vocês passaram o telefone da ouvidoria do Estado ontem, mas esse telefone ninguém atende para reclamar da falta de remédio do alto custo. Minha mãe toma um medicamento do alto custo há 18 anos e agora já vai o 3º mês que não tem o medicamento na farmácia da prefeitura. Esse telefone que o senhor passou ontem aí, olha, o 3607, que é Araçatuba, 3138, liguei várias vezes, hoje também não atende, é porque nós falamos, deve ser da Diretoria Regional de Saúde de Araçatuba. Esse telefone que nos passou foi o Rafael, né? O Fernando. Foi o Fernando que nos passou. Então, de duas, uma. Ou o telefone foi passado errado, né? Algum número que está faltando,
ou o pessoal não está querendo atender, né? Algum probleminha lá no ramal, sabe que a reclamação já está sentindo o cheiro da reclamação, não quer atender, Já algo do pula tipo. fora. Já pula fora, Tem já. isso Ou também. então tá com Covid, né? O telefone de repente. Mas vamos dar uma confirmada nesse Sim, a telefone, gente vai por perguntar favor, para a tá assessoria. bom? Olha, bom dia, bebedouro da praça entre as ruas 9 de julho e Siqueira Campos, entupido, cheio de larvas. Funcionários fazem a limpeza da praça toda semana e não vêm. Se fosse fazer uma vistoria na minha casa ou na sua casa, imagine o que nós iríamos ouvir. A praça das ruas 9 de julho e Siqueira Campos, nós mostramos aqui. Essas imagens que a gente mostrou essa semana aqui, continua, me parece, que o mesmo problema. Né? Siqueira Campos não é do Paço Municipal, não? Siqueira Campos e 9 de julho. Não é? Siqueira Campos e 9 de julho. Se for Mas É em frente à rodoviária. então é aquela lá, sim. É aquela lá. Nós mostramos. É porque tem duas, né? Mostramos imagens esta semana. Então é aqui. de baixo mesmo. A gente pede ao pessoal para dar uma passadinha por lá. Meu amigo Fábio Pio. Transporte de aluno. Transporte de aluno. E ele de braço cruzado, inclusive. Vamos lá. Eu sou a Dirce aqui do Colinas e eu gostaria de fazer uma reclamação. Então, a minha filha, ela mora no Jequitibá e o filho dela estuda aqui no Colinas. Então, ele veio o primeiro dia de ônibus, faz 15 dias que ela mudou para lá. Ele veio o primeiro dia de ônibus, aí depois disseram que ele não pode mais vir de ônibus porque ele tem que vir e voltar de ônibus. Mas ele não pode voltar porque ele fica aqui comigo depois do almoço, aqui no Colinas. Depois que ele sai da escola, ele vem aqui para minha casa no Colinas, porque ela trabalha e é só ela e ele que mora lá na casa. Ele tem 9 anos e ela trabalha e ele não pode ficar lá sozinho. Então ele fica aqui comigo. Minha filha, o ônibus vai lá, pega os alunos para trazer para a escola e meu neto não pode vir porque ele não vai voltar de ônibus. Então eu gostaria de saber o porquê que ele não pode voltar, ele não pode vir de ônibus. Porque sabendo que ele só vai vir de ônibus e se tiver que ela assinar algum termo de responsabilidade dizendo que ele vai vir de ônibus e não vai voltar, né? Então ele vai só vir, deixa o ônibus, vai deixar ele na escola, na saída, ele vai vir aqui para casa. Então, diz que é assim, então ele não pode vir de ônibus. Então ela tem que sair lá do Jequitibá, trazer ele na escola todo dia de manhã, sabendo que o ônibus vai lá no bairro dela pegar os alunos que vêm estudar aqui no Colinas e deixar aqui no Colinas. Então eu queria saber, né, se tem alguém para poder me dar uma explicação sobre isso. Eu fui perguntar na escola, né? Ela também já foi saber na escola, a escola falou que é ordem da prefeitura, que não pode o aluno só vir de ônibus, que ele tem que vir e voltar e deixar ele no mesmo lugar aonde que pegou de manhã. Só que de manhã pegou lá, mas ele veio para cá e ele não vai voltar porque ele não tem aonde ficar, ele vai ficar sozinho em casa, não tem condições de deixar a criança sozinha em casa. Então me ajuda aí, Valmir, que eu gostaria de ter uma resposta de alguém que é responsável por tudo isso, que desse alguma resposta, uma explicação mais convincente. Olha, a única coisa que a senhora precisa fazer, ou a mãe da criança no caso, é ir direto na Secretaria de Educação. Porque o motorista do ônibus não pode resolver isso, a diretora da escola não pode resolver isso. Quer dizer, eles cumprem determinações. A senhora tem que ir na Secretaria Municipal de Educação, no setor de transporte, explicar a situação. Com certeza eles vão, se for possível, dar uma autorização para que o motorista apenas leve e não traga, mas é o lugar para a senhora resolver. Tá certo? Não pode ser o motorista do ônibus, ele não pode fazer isso. A diretora da escola também não pode fazer isso. Tem que ser diretamente na Secretaria de Educação, que funciona agora no novo Paço Municipal aqui na Anhanguera, tá certo? Olha só, o Leandro, esse aqui tem foto. As pessoas jogam lixo. Vamos lá, vamos ver aí, olha. As pessoas jogam lixo. Tenho 2 crianças pequenas. Semana passada, minha vizinha achou 2 escorpiões na área da casa dela. Liga na prefeitura para eles virem limpar, mas não acontece nada. Só não disse pra gente aonde é, né? Não passou pra gente o local. Quando for assim, passa o local, o bairro, né, o nome da rua, porque a gente faz um encaminhamento aqui pedindo a limpeza para o setor competente da Prefeitura Municipal, tá certo? Tem que ser feito desta maneira, porque senão a gente não tem como ajudar.
tem que ter a localização para que a gente possa, então, estar fazendo o encaminhamento para as pessoas. Tá certo, Fábio Bill? Tá tudo certo com você? Não está tudo certo, eu estou aqui falando porque não está tudo certo com o Fábio Bill, né? É difícil a minha situação, porque eu tenho que ficar falando até ficar tudo certo com o Fábio Bill, já não tenho mais o que falar. Ufa, já tinha acabado meu repertório aqui, Carlos Alberto. Ah, é? Pelo amor de Deus. Mas o Brasil está do lado. Né? Acabou, podemos gritar aí? Sem problema nenhum? Tenho 2 notinhas aqui, mas vai ser fora do WhatsApp. 991330852. WhatsApp Jornalismo Tropical 18 991330852.